está de volta aqui para o último capítulo da parte de adutor, né? A parte de dimensionamento, traçado das adutoras, que é a parte principal que envolve a tubulação propriamente dita já foi. A gente já viu o dimensionamento dos 3 tipos de adutores, depois a gente viu ali alguns dispositivos de segurança, né? Alguns acessórios, e agora a gente vai ver alguns dispositivos de proteção, os dispositivos de segurança. Falei errado ali, tá? Então, vamos a essa parte 8, que é uma parte realmente rápida, tá? Vamos para frente. Então, dispositivos de proteção nas adutoras. São 3, tá? Blocos de ancoragem, proteção contra corrosão e a proteção contra transientes hidráulicos, ok? Então, deixa eu fazer logo aqui um mapeamento do que vai ser esse vídeo, essa aula, tá? Blocos de ancoragem a gente vai ver, a gente vai dimensionar aqui um bloco de ancoragem por 2 formas diferentes, 2 métodos diferentes, tá? Proteção contra corrosão, a gente realmente vai pular porque é uma parte acessória que envolve muita química, envolve conceito de cátodo, conceito de anodo, os vários tipos de proteção, os vários tipos de corrosão que existe, corrosão elétrica, corrosão galvânica, química, os vários tipos de corrosão, tá? E aí eu optei por não colocar isso nesses slides, porque realmente é uma parte que ia demorar e levar muito tempo, e esse capítulo já está bem detalhado, né? Então a gente pulou essa parte, ok? Mas a proteção contra transientes hidráulicos, veja bem, está nos nossos slides, mas não nessa aula. No último slide eu vou mostrar que tem os slides lá na parte de elevatório, que são de proteção contra transientes hidráulicos, ok? Eu coloquei lá, optei por colocar lá. Quando a gente chegar lá na parte de elevatório, a gente vai entender por quê, ok? Então, resumindo, esse slide vai ser para falar de blocos de ancoragem. Vamos para frente então? Vamos lá. Então, blocos de ancoragem, tá? A confecção de blocos, seja ele em concreto simples, seja ele em concreto armado, é utilizada em redes de distribuição de água, em adutoras, em pontos de deflexão e mudança de diâmetro, ou seja, pontos de mudança de declividade ou de mudança de direção na horizontal, em planta, tá? Instalações de aparelhos, peças especiais e conexões conjuntas elásticas, terminais de tubulações, terminais de linhas, lá no final da linha, tá? Trechos inclinados que estão sujeitos a deslizamentos, locais onde o terreno é instável, locais com declividade muito acentuada, tá? Então, nesses casos, e nós até já vimos em outro slide, quais são os casos em que eu devo colocar o bloco de ancoragem, em que eu devo fixar a tubulação no solo para que ela resista a esforços do próprio movimento da água, da própria pressão da água dentro da tubulação, tá? Então, esses blocos de ancoragem têm a função de absorver os esforços resultantes da pressão exercida pela água, que é o que eu acabei de falar, nos mesmos, né, na tubulação, e transferir esses esforços ao solo, tá? Então ele é um elemento estrutural, ok? Bom, então a ancoragem serve para absorver os esforços provocados por transientes hidráulicos, tá? Pelo excesso de pressão, pela sobrepressão, que é uma onda muito violenta, tá? Pelo fechamento ou acionamento de válvulas que provocam um transiente hidráulico, tá certo? Pelas curvas, ou seja, mudanças de direção, pelas reduções, ou seja, mudanças de diâmetros, pelas derivações, ou seja, conexões onde eu vou dividir a água para 2 ou mais caminhos, ok? Então, via de regra, mais uma regrinha de onde usar a ancoragem, né? Não existe assim uma receita de bolo, mas existem sugestões da literatura de onde colocar a ancoragem e existem normativas da nossa NBR 12.200 acho que a adutora é 12.213 ou é 12.214, tá? Que é o seguinte, ancora-se uma tubulação quando a declividade for maior que 20% para a tubulação aérea, tá? Ou seja, tem uma declividadezinha muito grande, 20% é uma declividade alta, e isso não depende da adutora, mas e sim da topografia do terreno, né? Ele é quem vai dizer qual é, basicamente, ele é quem vai dizer qual é a declividade da adutora, ok? Ou 25% se for para a tubulação enterrada. Ou seja, para a tubulação enterrada, como o próprio solo que envolve ali a tubulação já ancora um pouco essa tubulação,
a exigência para ancorar se torna mais suave, né? Ele deixa mais flexibilidade para não ancorar, ou seja, ele só passa a exigir a ancoragem a partir de uma declividade de 25%. Então é uma declividade alta, 25% é muita declividade, tá? Bom, então eu tenho aqui dois exemplos, tá? Um de tubulação aérea, outro de tubulação enterrada, tá certo? Veja que a tubulação aérea, isso aqui, só para ilustrar, isso aqui é uma tubulação onde as juntas são ponta-bolsa, tá? Só por curiosidade, a vazão da água aqui, pessoal, ela vem desse sentido para cá, tá? Eu não posso colocar a vazão nesse sentido. Por quê? Porque a água sairia pelos espaços da bolsa. Ela poderia sair, exercer uma pressão muito grande no anel de borracha, no anel de vedação, e poderia haver facilmente rompimento dessa junta, dessa conexão, né? Deslocamento dessa conexão. Então a gente sempre instala a ponta, né, a bolsa, nesse caso aqui, nesse sentido. Nesse caso aqui, a água vem para cá, ó, para que ela não queira retornar para sair pela bolsa que está no sentido oposto, tá? Então, quando ela passa por dentro, se eu pegar essa tubulação aqui, quando ela passa por dentro dessa ponta, essa ponta ela vai terminar bem aqui, ó, a bolsa já ficou para trás. Então, essa é a intenção. E a título de curiosidade, a nível de execução, eu começo executando de onde para onde? Sempre do final, né? Ou seja, do trecho de jusante, no final da adutora, para o começo. Eu instalo esse, né? Com a ponta lá no final e a bolsa no início, junto primeiro com a ponta, bolsa, até que lá no primeiro lá eu vou ter uma bolsa aberta, né? Então, é dessa forma que eu vou fazer a instalação. Com relação à ancoragem, note que como a instalação é aérea e supondo que esse terreno tem uma certa declividade, provavelmente aí maior que 20%, eu faço um bloco de ancoragem aqui, nesse esqueminha, o bloco está ancorando cada conexão, tá? E ele está amarrando. Eu tenho aqui, ó, um travamento, tá? Eu tenho um travamento aqui que vai fixar a tubulação ao bloco de ancoragem embaixo. Note que eu não preciso amarrar, ou seja, eu não preciso fixar a conexão em si. Eu preciso travar a tubulação ao bloco. Agora, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma junta travada, tá? Ó, a junta é travada. Aqui a junta é não travada, tá? Eu fixei e travei, tá? Então a junta aqui realmente está travada. Aqui não está, certo? Aqui a ancoragem é feita simplesmente com a fixação ao bloco de ancoragem. Então aqui eu tenho uma fixação mais distante da outra, né? E onde eu não coloquei a fixação, na verdade em todas as juntas, eu faço o travamento, ok? Passando um pouquinho para frente, eu tenho aqui algumas fotos. Vejam que eu tenho isso daqui, pessoal, isso daqui, ó, é o travamento. É a fixação, na verdade, né? O travamento é outra coisa. Isso daqui é a fixação, tá? Então eu estou fixando, ó, fixação a cada pedacinho, certo? Aqui está apoiado, ó, mas olha aqui o que é que eu tenho aqui. Aqui eu tenho a fixação. Então aqui ele está ancorado. Aqui ele está ancorado no início, ó, aqui, um certo ponto, aqui também, tá? Aqui ele está só apoiado, ele não está ancorado, ele está apoiado tal qual se apoia no terreno também, ok? Bem, isso daqui é uma foto que ilustra a execução de um bloco de ancoragem, né? Ou seja, ilustra aí a concretagem, perdão, faltou o nome. Ilustra aqui a concretagem de um bloco de ancoragem, a forma, a concretagem. Bom, note que aqui eu tenho, se você olhar para cá, para a parte de cima da figura, eu tenho uma tubulação que está saindo para cá, já foi executada, né? E tem uma que está para cá. Veja que esse bloco de ancoragem, ele possui até uma fundação. Então, é lógico que o ideal
é que essa estrutura aqui seja feita por um engenheiro calculista, né, de estruturas, tá? Ele conhecendo os esforços, ele faz qualquer estrutura, não só pilar, viga, né, e laje, mas qualquer outra estrutura, certo? Nesse caso aqui, essa estrutura está envolvendo essa tubulação, ok? Está envolvendo a chegada dessa tubulação, tá? Eu não sei qual é o sentido da vazão aqui, e a saída dessa para cá e para cá, ok? Aí aqui eu tenho uma junta flangeada, a partir daqui sai adutor sem um ancoramento. Olha aqui, ó, mudança de direção, né? Tem aqui um joelhozinho, 45 graus. Pela foto não dá para ter certeza, mas parece 45 graus. E eu tenho aqui a forma onde eles estão executando a forma para fazer a estrutura de ancoragem, tá? Então, só para a gente ter uma noção de que essas ancoragens não são coisas que não são importantes, são muito importantes. Imagine você uma tubulação com esse diâmetro, a pressão com que a água chega aqui, a vazão com que a água chega aqui. Imagine você jogando isso daí tudo num liquidificador e resultando nisso, a força que a água faz nessa peça aqui, ela realmente tende a deslocar a peça e segregar, separar a peça, romper essa tubulação, tá? E ali é um possível ponto de rompimento de tubulação. Então eu tenho que ancorar para que eu tenha uma reação nesses esforços para equilibrar as forças nessa tubulação, ok? Bom, e aí, quais são os dados necessários para ancorar? Primeiro, olha só, eu tenho aqui a minha tubulação, tá? Que de alguma maneira, a gente vai ver que maneira a água exerce nessa tubulação uma força que é essa forçazinha azul aqui, ó, resultante para cá, né? Então ela exerce essa forçazinha resultante para cá. Então, resumindo, eu tenho que construir um bloco de ancoragem que faça com que resista a essa força e que dê uma resultante nula, né? Um equilíbrio estático, tá? Então, eu tenho que ter um bloco que tem uma certa altura, né? E que também tem uma certa largura lateral ao longo do solo, né? E que tem uma resultante que se dá dessa forma aqui, uma resultante de forças que se dá segundo esse diagrama de tensões aqui, esse diagrama de forças, tá? Fora isso, eu também vou ter o peso, né? O peso que vai ter o peso do bloco que vai ter essa resultante de tensões também, né? Cuja resultante aqui é esse P, tá? E o que vai basicamente, né, equilibrar com essa força que a água faz na tubulação para cá é o atrito que esse bloco vai ter com o solo. Então, o peso do bloco é muito importante, porque a força de atrito depende do peso do bloco, né? Então, obviamente que eu tenho que dimensionar um bloco para ter um certo volume, para que esse volume repercuta num determinado peso, que consequentemente repercuta num atrito que equilibre essa força R. Basicamente, essa é a lógica. Isso aqui é dinâmica de segundo grau, né? Segunda lei de Newton. Ok? Então, os dados necessários são a resultante das forças, né, que a água faz na tubulação. E aí, quando eu digo resultante, direção, intensidade e sentido, né, tudo isso. A tensão máxima admissível na parede lateral da vala. A coesão do solo, ou seja, eu preciso conhecer os dados do solo. Ângulo interno de atrito. Isso aqui são dados ligados ao solo. Mas vamos tentar simplificar, eliminando um pouco essa necessidade, nesse momento, do conhecimento de mecânica dos solos. Não é que não exista, mas vamos tentar simplificar o nosso modelo para facilitar o nosso slide e a nossa aula. Então, há duas maneiras diferentes de dimensionar, dois critérios de dimensionamento diferentes para os blocos de ancoragem. Pelo atrito entre o bloco e o solo, ou seja, o peso do bloco, e por reação de apoio da parede da vala, por engastamento. Vamos lá, um de cada vez. O primeiro, que é por atrito, tá? É o seguinte. Eu tenho aqui uma mudança de direção qualquer, tá? Visto de cima, visto em planta, tá? Eu tenho uma mudança de direção e eu já calculei aqui, tá? E aqui, nesse primeiro momento, eu não estou expressando a maneira como eu estou calculando essa força resultante, mas no próximo slide, nos próximos slides, a gente vai expressar isso, tá?
em função das características hidráulicas que a gente tem, pressão e vazão, basicamente em função disso, pressão, vazão e diâmetro, porque tudo isso aí você, como engenheiro hidráulico, das disciplinas que a gente viu, sabe calcular pressão, vazão e diâmetro, ok? A partir desses dados hidráulicos, pressão, vazão e diâmetro, a gente vai obter qual é a força resultante aqui que o líquido exerce nas paredes da tubulação. Então, nesse momento, eu estou só informando que a força resultante é essa daqui, FU, que está aqui, ó, está aqui, tá? Que está atuando nesse momento. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que resistir construindo um bloco que tenha um peso tal, que resulte numa força de atrito que equilibre com o FU. Então, basicamente, a força de atrito tem que ser igual ao FU, né? Basicamente, ela tem que ser igual ao FU. Quais são as massas que eu tenho aqui? Para resultar nessa força de atrito, né? Lembra que a força de atrito é μ vezes a normal? μ vezes a normal, né? E a normal nesse caso aqui, num terreno horizontal, é igual ao peso, né? Então o peso vai ser a soma das massas do concreto, tá? A massa de água e aqui, pessoal, é a massa de terra que porventura possa vir a ter em cima dessa estrutura. Ou seja, seria no caso aí da hipótese de uma tubulação e um bloco de ancoragem enterrados, certo? Então seria o caso de eu ter ainda uma massa de terra aqui em cima. Então, a massa do concreto, a massa da água, a massa da terra e a massa do solo, né? Perdão, pessoal, ele tem a massa do tubo, né? Que se for um tubo de ferro fundido, um tubo de alumínio, de aço, eles vão ter aí um peso bem considerável, tá? Então a massa do tubo e a massa de terra, a massa do solo, aqui está representado por MS. Então a massa do tubo, a massa da água, a massa do solo que porventura possa ter acima e a massa do concreto, ok? O μ é o coeficiente de atrito entre o solo e o bloco, e aí eu resumo aquela questão toda da mecânica dos solos nessa tabelinha, ó. Se for um solo, areia, pedregulho, sem silto, sem argila, o coeficiente de atrito 0,5. Então a gente se baseia nisso daqui, tá? Se for um solo de areia argilosa, 0,4, argila dura 0,35 e argila úmida 0,30, ok? Então, resumindo, é isso. O cálculo é esse, é super, hiper, mega simples, ok? Então, vamos direto a uma questãozinha simples. Nós vamos notar que nós vamos ver a questão 1, a questão 2 é pelo outro método, ok? Esse é mais detalhado. E a gente faz uma questão 3 juntando esse método com o outro para a gente poder achar as dimensões do bloco, a altura, largura. O bloco pode ser prismático, tá? Então, a altura, largura e espessura do bloco, ok? Profundidade, tá? Então, aqui, ó, calcule o volume de um bloco de ancoragem em concreto, ok? Capaz de resistir a uma força resultante horizontal, FU igual a 400 kN, para um polo. Veja que essa questão é uma questão meio surreal, porque na realidade, quando você vai se deparar com um projeto, essa força não é dada, você vai ter que calcular. Mas aqui eu não quero ilustrar nesse momento como calcular essa força, mas sim como chegar ao volume do concreto, tá? A partir dessa força. Essa força a gente vai se preocupar no próximo método, que seria realmente o método principal, tá? Então, o terreno é areia argilosa, e aí ele diz, ó, despreze a massa da água, a massa do tubo e a massa do solo, tá? Então, realmente a massa da água que vai ter dentro desse trechinho só, né, é desprezível e, em geral, você pode realmente desprezar, a não ser que você tenha um diâmetro muito grande, aí você pega aquele volume, né, e calcula a massa d'água que tem ali dentro, tá? A massa do tubo, naquele trecho, pode ser simplesmente a massa da conexão, tá? E a massa do concreto. Como não tem solo em cima, a massa do solo é zero. Como ele falou aqui, despreza essas três massas, eu estou fazendo essas considerações, tá? Pode ser que se eu cobrar uma questão dessa numa prova, de forma mais realista em relação a um projeto, eu dê o peso da conexão, né? Ou dê a densidade e o volume, aí você encontra a massa, tá? Daquela conexão, tá certo? Eu posso fazer isso daí também, ok? Aí você calcula a massa do tubo, a massa da água é o volume que você tem ali dentro, né? Então você pode levar isso em consideração, tá? Dados a gravidade, né?
e a massa específica do concreto, que é 2.200 kg por metro cúbico, ok? Então isso daí vai servir para a gente calcular a massa do concreto, tá? Então, vamos para frente. Então, o primeiro passo, já que ele disse que o nosso terreno, nosso solo é areia argilosa, é a determinação do coeficiente de atrito, né? Então, para a areia argilosa, o nosso coeficiente de atrito é 0,4, ok? Então, já temos aí o nosso coeficiente de atrito. O segundo passo é a aplicação da segunda lei de Newton, né? Que é a força resultante na direção horizontal, aí, que tem que ser igual a zero, né? Então, eu escrevi aqui, força resultante na direção x igual a zero, né? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho o FU, que é 400 kN, e a minha força de atrito ela vai ter que ser a força que equilibra com o FU. Então, em outras palavras, quem vai ter que resistir a essa força que a água faz é o peso do concreto, é o peso do bloco. É simples, o raciocínio é simples, né? É lógico que é o atrito, mas o atrito se reflete no peso, ok? Bom, e aí quando eu vier para a aplicação da fórmula, né, já que FU igual a FA, então eu vou ter FA igual a μ vezes a massa do concreto, né, μ é 0,4, a massa do concreto é o que eu quero saber. Ele mandou desprezar as outras três, então as outras três é zero. Aí vezes 9,81, encontrei a massa do concreto aí 102 toneladas, né? Ora, como eu tenho já a massa específica, a relação entre massa e massa específica me dá o volume, né? Então, se eu vier para cá, massa específica é a massa sobre o volume é a massa sobre a massa específica, 102 mil quilos, né? 102 toneladas, por 2.200 kg por metro cúbico. Deu um volume aí de 46,36 metros cúbicos. Essa questão eu terminei aqui. Por quê? Porque eu ainda não quis falar nessa questão quais são as dimensões do bloco, mas eu vou pedir lá na terceira questão, essa eu não vou deixar resolvida, eu vou deixar para você fazer e a gente comentar os resultados no nosso encontro virtual. Quem não for meu aluno que estiver assistindo esse vídeo, pode deixar um comentário que a gente vai comentando, conversando a respeito também, tá? Agora, a grosso modo, pessoal, esse volume, você pode imaginar esse bloco como sendo um bloco prismático, né, como sendo um prisma, aonde eu tenho três dimensões dele aí, que eu posso chamar de ABC ou de XYZ, né? Que uma delas você pode inserir esse prisma mais para dentro até aqui, ó, né? Ou seja, você pode realmente deixar essa parte aqui toda concretada, com concreto por fora, né? E considerar assim, olha, a espessura dele, por exemplo, essa espessura, ela tem que ser suficiente para quê? Para o diâmetro, né? Para o diâmetro e mais uma folga, que você pode deixar o equivalente aí, por exemplo, a meio diâmetro no mínimo, para um lado e para o outro, tá? A altura você pode pensar da mesma forma, equivale ao diâmetro, né? E você também pode pensar aí em deixar uma folga como meio diâmetro para um lado e para o outro. E essa largura aqui, aí realmente isso aqui vai depender dessa extensão, né? Você vai ter que ter a medida dessa extensão de um lado ao outro, né? De um lado externo ao externo desse, para, de preferência, cobrir essa extensão até aqui, tá? E aí, uma vez coberto, você pode até nem deixar folga, pode até deixar realmente essa dimensão aqui até alinhada com esse flange, né? Porque o flange não pode ser concretado, porque ele é uma peça que precisa ser montada ou desmontada. Então, você não pode concretar por cima do flange. Então, realmente, o limite dessa espessura é o flange, tá? Então, já estou dando o norte aqui para você fazer a questão 3 a partir da hora que você calculou o volume, tá? Então, numa questão, eu posso pedir as três dimensões desse bloco a partir desse volume, ok? Bem, e aí eu chego, pessoal, no segundo método, né? Que é a ancoragem, né? O cálculo da ancoragem por reação de apoio das paredes da vala. E aí, eu vou pegar aqui os pincéis e vou começar a esmiuçar isso daqui para você. Essas são as equações que a gente vai utilizar, tá, para fazer esse dimensionamento aí, ok? Lembrando que veja que eu tenho aqui a equação de Bernoulli, né, que representa a conservação da energia, né? Para quem não associa Bernoulli à energia, é bom estudar a nossa matéria toda de novo, né? Cada termo desse daqui é energia, só que é energia por unidade de peso do líquido, né? Então,
você tem, em outras palavras, energia mecânica no ponto 1 igual a energia mecânica no ponto 2 mais a variação de energia, a perda de energia, né? No caso da carga, carga no ponto 1 mais carga no ponto 2 igual a carga no ponto 2 mais a perda de carga. Bom, mas vamos explicar isso aqui, né? Veja que A vezes V é a nossa vazão, lá da equação de continuidade, né? Q igual a AV, né? Q igual a AV. Note que, então, eu tenho o seguinte, eu tenho que a derivada, né? Derivada da massa aqui, colocando dessa forma, é a massa específica vezes a vazão, tá? Isso daí vem de quem? Isso daí vem do seguinte, massa específica é massa sobre volume, né? Então, se você vier aqui, você vai ter massa igual a massa específica vezes volume, tá? Se você derivar essa expressão, né? Massa não muda, mas esse pontinho é só para dizer que é a derivada, tá? Vai ser a derivada do V, tá? E a derivada, assim como só um instantinho, esse V aí é volume, não é, perdão, área vezes, esse V aí é volume, tá? É área vezes volume, porque tá aqui, ó, tá? Não é velocidade não, ok? Então, se você derivar isso aí, você vai ter o M ponto, que é igual a ρ vezes Q, né? E esse Q é a vazão, ok? Esse Q é a vazão. Então, esse Q aqui, ele é a área vezes velocidade, que eu vou representar por esse Vzinho diferente desse V de volume, tá? Eu vou até fazer o seguinte, ó, vou escrever aqui volume, vou escrever aqui volume, né? Aí esse Vzinho aqui, que é o que está aparecendo aqui, é o de velocidade, tá? Esse V aqui é o de volume, esse outro V aqui é o de velocidade. Então eu cheguei nessa expressão aí, né? Como a conservação da massa diz que não há perda de massa, a massa num ponto é igual à massa do outro, então daqui eu posso dizer que, pela conservação da massa, né, ρ vezes A1 V1 é igual a ρ vezes A2 V2. É daqui que surge a equação da continuidade, né? A equação da continuidade, na verdade, é essa, né? Se a massa específica for constante, você cancela a massa específica e aí você tem isso daí, né? A1V1 igual a 2V2, que é a expressão da vazão constante, ok? Por isso que aquilo aqui igual a 1V1 vem dessa definição aqui, ok? Então, uma vez demonstrada matematicamente, explicada essa fórmula, vamos para frente. Então, olha pessoal, a melhor maneira de memorizar algo não é decorar, é entender. Por isso que eu tenho tanto zelo por fazer aqui as deduções matemáticas, ok? Então a dedução matemática está aqui para que você realmente saiba de onde é que está vindo. Está vindo lá do ensino médio, a massa específica é massa sobre volume, né? Então, isolando, massa é quem? Massa específica vezes volume. Aí derivando isso daí, o volume é vazão, né? Então eu vou ter massa específica vezes vazão, tá? E como vazão é igual a AV, né? Então a área vezes a velocidade, então tá aqui a minha expressão, ok? Bom, aí eu tenho a conservação da energia também, que não se comenta, isso daqui é Bernoulli, tá? E tenho a conservação da quantidade de movimento, né? Ó, pessoal, quantidade de movimento ou momento linear é massa vezes velocidade, né? Ou m vezes delta v. Isso daí é a quantidade de movimento. O que é força? Força é massa vezes aceleração. Vamos só lembrar o seguinte, se eu tenho aqui o espaço, né, a caminho uma setinha, isso aqui é uma expressãozinha minha, V, A, né? Lá no ensino médio, quando eu era professor de ensino médio, eu sempre fazia o seguinte, ó, eu tenho aqui um gráfico do espaço, se eu pegar a tangente de θ, eu vou obter a velocidade. Ah, eu tenho o gráfico da velocidade, em função do tempo, né? Se eu pegar aqui a tangente de θ, eu tenho uma aceleração. Então, eu posso usar a mesma
ideia, só usando uma notação diferente, a notação que a gente vê no ensino superior, né? A derivada do espaço com relação ao tempo, posso colocar dessa forma, é a velocidade, tá? E a derivada da velocidade com relação ao tempo é a aceleração. Então, é a mesma coisa, só que usando aqui uma linguagem do ensino superior e não do ensino médio, né? Então, ds dt é v e dv dt é a. Então, o que é que eu tenho? Se eu tenho a força igual a massa vezes a aceleração, tá? Na verdade, como a aceleração é a derivada da velocidade, na verdade a força é a massa vezes a derivada da velocidade, né? Aí eu boto essa derivada representando um pontinho aqui, dizendo que eu derivei essa expressão, tá? Eu boto esse pontinho dizendo que eu derivei essa expressão. Que expressão? A derivada da velocidade com relação ao tempo, dv dt. Então é v2, né, menos v1, ou v final menos v inicial. Por isso que essa expressão está assim, ó, m v2 menos v1, né? Tanto na direção x, quanto na direção y, como na direção z, né? A segunda lei de Newton eu aplico sempre individualmente para cada direção que eu tenho dos meus três eixos, ok? Então eu tenho aqui essa outra expressão que é a segunda lei de Newton. Então quais são as equações que eu vou... que aqui ele colocou como conservação da quantidade de movimento, né? Bom, então nós temos aí o conjunto equacionário que a gente vai utilizar para resolver nossa questão, tá? Vamos à questão. Outra coisa, força é pressão vezes área. Por que isso? Porque pressão é força sobre área, ok? Então, só para ficar claro, eu não vou ter que deduzir isso aqui para vocês, né? Como pressão é força sobre área, isolando a força, força é pressão vezes a área, ok? Então, também a própria definição de pressão, tá? Aqui, pessoal, a própria definição, né, de quantidade de movimento, ok? Então, vejam que aqui eu tenho massa, né? Só que massa, se eu for pegar essa expressão aqui, tá? Ou essa expressão, ó, quem é a minha massa? É ρAV, né? Então, aonde eu tinha somatório das forças, lá na quantidade de movimento, com a massa vezes, ó, massa com pontinho, né? Vezes V2 menos V1, massa com pontinho é ρAV. Tá? Então, se eu substituir, para ficar bem claro, se eu substituir, você precisa ver esse vídeo, certo? Se você só olhar o slide, você vai ficar meio perdido de como chegou-se a essa expressão. Mas esse ρAV, que é o somatório de F, que é isso daqui, é essa massa com um pontinho aqui, né? Então, essa massa aqui é ρAV. Então eu tenho ρAV vezes quem? ΔV, V2 menos V1, que é o V final, grava isso, é o V final menos o V inicial, tá? Professor, e essa reação aqui, é o somatório das forças da pressão e do momento? Somatório das forças da pressão e do momento. E aí, só explicando aqui, o momento é o momento linear aqui, a quantidade de movimento, ok? Então, da pressão e do momento. A gente vai já aqui, o somatório das forças do momento é isso aqui. Então, isso daqui é o somatório das forças do momento, tá? Esse FM aqui é quantidade de movimento, que é momento linear. Somado com o somatório das forças da pressão, que é essas, tá? Por que esse sinal de menos? Porque, presta bem atenção, eu vou apagar aqui a luz, vou apagar só essa partezinha de cima aqui, que eu quero deixar esse equacionário aí. Se eu tenho uma força para cá, que é a força que o líquido faz na tubulação, tá? Eu vou ter que construir um bloco aqui, que resista com essa força aqui, né? Que é uma força de reação. Estou chamando de FR aqui, eu não vou nem chamar de FR, vou chamar de R, de reação, para não confundir com força resultante. Tá? Então essa reação, ela tem mesmo intensidade, né, mesma direção, mas sentido oposto ao de quem? Ao da ação. Então esse sinal de menos é só para indicar que o que ele quer é a reação, ok? É só para indicar isso, que o que ele quer aqui é a reação, ok? Então passando aí para frente,
tem uns passos aqui, mas eu não vou ler esses passos não. Eu vou fazer a questão porque aí você já entende a sequência dos passos naturalmente, tá? Então veja lá, ó. Olha que questão legal. Eu tenho aqui uma conexão, tá? Eu tenho uma chegada de água aqui, que já foi calculado, já foi dimensionado, já foi usado Bernoulli, já foi usado software. Os diâmetros já estão aqui, ó, diâmetro de 450 milímetros. Aí quando ele divide, ó o sentido da água aqui, ó, para cá e para cá. Vem para um diâmetro de 300 milímetros para cima e um de 200 milímetros para baixo, tá? A vazão era 0,3 metro cúbico por segundo, tá? 300 litros por segundo entrando. Ele dividiu esses 300 litros por segundo em 150 para cá e 150 para cá, certo? E a pressão nesse trecho aqui era 500 kN por metro quadrado, tá? Era 50 metros de coluna d'água, ok? Logicamente, você vai ter que calcular a pressão aqui e a pressão aqui, né? E você vai fazer isso usando Bernoulli, tá? Mas então vamos lá. Então eu já coloquei aqui também para facilitar, ó, os eixos X e Y adotados como positivos. X positivo para a direita, Y positivo para cima, tá? Isso aqui você adota como você quiser. Se você quisesse adotar ao contrário, poderia, não ia alterar em nada no resultado. Mas eu adotei bem convencionalmente mesmo. Positivo para a direita e o Y positivo para cima, tá? Isso aqui é uma fotinha que ilustra aí mais ou menos a ancoragem desse sistema, ok? Bom, então o primeiro passo é calcular logo, isso aqui eu ainda estou nos cálculos auxiliares. Eu vou precisar, pessoal, sair calculando as velocidades, todo mundo aqui, certo? Por quê? Porque eu vou fazer Bernoulli. Então se eu vou fazer Bernoulli, eu preciso da velocidade. Por quê? Porque eu vou usar essas expressões, e essas expressões precisam das velocidades aqui o tempo todo, tá? Então eu vou ter que logo sair calculando essas velocidades. Como eu já tenho o diâmetro, que já foi todo mundo dimensionado aí, eu pego simplesmente a equação da continuidade para cada um dos três trechos e acho essa velocidade. Então, por exemplo, ó, aqui é a equação da continuidade, né, que é igual a V, que aqui é 2 sobre 4 vezes V. Então, como eu tenho para o primeiro trecho, ó, cálculo do V1, 1, trecho 2, trecho 3. Como eu tenho para o primeiro trecho a vazão de 0,3 metro cúbico por segundo, jogo ela aqui. O diâmetro eu também tenho 450 milímetros, 0,45, jogo ele aqui. Encontro a velocidade, 1,88 metros por segundo. Faço a mesma coisa para esses dados aqui, encontro a velocidade 2,12, tá? E a mesma coisa para esses dados aqui, encontro a velocidade 4,77. Professor, eu notei que a menor velocidade era nesse e a maior é nesse. Por quê? Olha a relação inversa com o diâmetro, né? O diâmetro aqui é 450, é o maior, o diâmetro aqui é 200, é o menor. Então, para o maior diâmetro, a menor velocidade. E para o menor diâmetro, a maior velocidade. A água aqui vai ser bem mais rápida, né? Ok, então, fiz esses primeiros cálculos aí que eu considero ainda cálculos preliminares, né? Eu não vou usar a palavra auxiliares, mas cálculos preliminares. Eu tenho que ter essas informações, ó. Também tenho que ter as informações das pressões. Eu já tenho no 1, falta no 2 e no 3. E aí, eu tenho que fazer o seguinte, Bernoulli entre A e B. No caso aqui, como eu não chamei de A, B e C, eu chamei de 1, 2, 3, tem que ser no sentido do escoamento, hein, pessoal? Então você não tem como relacionar 2 com 3, porque são dois escoamentos diferentes. Você tem que relacionar um escoamento inicial, né, de um certo volume de água, de um certo volume de controle, com o escoamento final, ou seja, a água que está chegando aqui, ela veio daqui. Então, relaciono 1 com 2. Então, Bernoulli entre 1 e 2. Da mesma forma, a água que está chegando aqui veio daqui. Então, relaciono 1 com 3. Então, posso relacionar 1 com 2? Pode. Posso relacionar 1 com 3? Pode. Posso relacionar 2 com 3? Não. Tá? Você tem que relacionar 1 com 2 e depois 1 com 3. Ok? Então, faço Bernoulli entre A e B, né? Faltou aqui a perda de carga, né? Mas vamos lá. P1 sobre gama, né? Eu tenho P1 500, ok? Tem um P1 que é 500.
sobre 500 kN, né, sobre 9,8, na verdade é 500 vezes 10 a terceira sobre 9,8 vezes 10 a terceira, já expliquei isso para vocês, se a gente desconsidera esse 10 a terceira de cima e de baixo. O Z, eu vou considerar todo mundo aqui apoiado no chão, na mesma cota topográfica, eu vou considerar o Z para todo mundo igual a zero, tá? Então pode ver, ó, 0, 0, 0 e 0, tá? E a carga cinética, V1 ao quadrado sobre 2G. Nesse outro caso, V2 ao quadrado sobre 2G, tá? Bom, uma outra coisa. Professor, interessante, por qual motivo você não está considerando aí a perda de carga? Essa pergunta aí, eu tenho certeza que é uma pergunta que está na cabeça de vocês. Veja, eu estou considerando que como se fosse uma situação estática, tá? É como se fosse uma situação estática. Não é porque tem carga cinética, né? Sabemos disso. Mas eu tenho que ter uma referência. Se eu for considerar a perda de carga aqui, desse trecho para esse, o cálculo da pressão não vai dar esse. Mas se eu estou desconsiderando a perda de carga, na verdade a pressão seria maior ainda. Então é mais seguro eu calcular dessa forma. Portanto, eu tenho dessa forma, considerando que não há perda de carga, que é como se não tivesse tendo escoamento aí, né, como se fosse uma situação estática, a pressão aqui seria 499,5, aproximadamente 500, né? Quilonewton por metro quadrado, aproximadamente 500, 50 metros por coluna d'água. Baixou só um pouquinho em relação a esses 500, ó. Baixou 0,5 no universo de 500, baixou 0,5 no universo de 500, seria 0,1%, né? Porque 50 é 10%, 5 é 1%, 0,5 é 0,1%, tá? Bom, também vou fazer Bernoulli entre 1 e 3. Né? Faço o mesmo raciocínio, encontro a pressão aqui 490, ok? Então essa pressão aqui é de 490, tá? Baixou aí 10 kN, né? Baixou aí mais, né? No universo de 500 baixou 10, ok? Então já fiz os meus cálculos preliminares, eu já tenho todas as pressões, todas as velocidades, agora sim eu posso usar as equações da física, tá? Então, primeiro, como é que eu organizei? Deixa eu voltar só um determinado slide aqui para dizer para vocês o seguinte, ó. A força resultante no final das contas é o somatório das forças de pressão com as forças de momento. Então vou calcular as forças de pressão, para depois calcular as forças de momento, ok? E depois eu vou somar, vou achar a força de pressão resultante, vou colocar ela aqui, vou achar a força de momento resultante, vou colocar ela aqui. Depois eu somo as duas, ok? Então, primeiro forças de pressão, depois forças de quantidade de movimento, né? Forças de momento. A grosso modo seria força provocada pela energia cinética, né? Na quantidade de movimento, e a força provocada pela energia potencial elástica, que seria a força de pressão, tá? Bom, então, continuando aqui, paramos nesse slide aqui. Então, coloquei aqui o meu esqueminha, certo? Eu gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa. Eu coloquei aqui, são forças de pressão. Eu tenho uma pressão na água aqui de 500 kN por metro quadrado, certo? Presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Eu estou adotando que essa força, devido à pressão que a água tem nesse trecho, é para lá. Ou seja, no sentido do escoamento, né? O escoamento é para lá, essa vazão aqui é para lá. Então eu estou adotando a força de pressão aí no sentido do escoamento, né? Porque realmente esse escoamento ele está empurrando esse sistema para lá, né? Então a força que a água está fazendo nesse sistema aqui é para lá, ok? Agora no eixo Y, se eu sigo esse mesmo raciocínio que eu acabei de dizer, que é adotar positivo no sentido do escoamento, eu teria que adotar a força de pressão nesse ponto aqui para cima, porque o escoamento é para cima. Ainda está a setinha azul atrás aqui dessa vermelha. Essa setinha azul aqui, ó. Essa setinha azul aqui e essa outra aqui, ó. Ela aparece aqui, ó. Tá? E também teria que adotar essa força de pressão aqui para baixo. E eu fiz isso de propósito. Eu coloquei esse FP2 contrário, como se eu não soubesse para onde é, e o FP3 contrário também. Agora, eu tenho que respeitar a seguinte lógica. Se a água vai dividir para lá, as pressões vão ter sentidos opostos. Seja assim,
Mas se eu equacionar as duas assim, ou as duas assim, eu vou errar minha questão. Tá bom? Então, eu posso colocar essas forças de pressão, essas vermelhas, no mesmo sentido do escoamento, da vazão, da velocidade, no mesmo sentido, e aí seriam opostos, né? O FP2 seria para cima e o FP3 seria para baixo. Mas se eu quiser adotar o contrário, adotar que essa é para baixo, essa é para cima, eu posso. Tá? Também posso. O sinal é que vai dizer a resposta, ok? Então, a primeira coisa é, como eu só posso aplicar força resultante em cada direção, então eu vou adotar para o eixo X, onde vai entrar só o FP1, e no outro passo eu vou adotar para o eixo Y, onde vão entrar FP2 e FP3. Né? De qualquer maneira, para ser formal, eu preciso escrever força resultante da pressão no eixo X é a força da pressão 1 no eixo X, a força da pressão 2 no eixo X e a força da pressão 3 no eixo X. O mesmo vale para Y. Força de pressão resultante no eixo Y é a componente da pressão do 1 no eixo Y, a componente da pressão do 2 no Y e a componente da pressão do 3 no Y. Voltando para cá. O 2 e o 3 não tem direção X, eles são forças verticais. Não tem componente na horizontal. Então, 0 e 0. E o 1, a força de pressão é pressão vezes a área, né? Força, não sei se está aqui. Não, mas a força de pressão é pressão vezes a área, porque pressão é força sobre área. Então a força de pressão é a pressão, 500 kN, que é 510 vezes a área. Aqui, pessoal, para economizar a poluição do slide, né, para não ter poluição no slide, eu já calculei a área considerando esse diâmetro aqui, né, eu já fiz o πd2 sobre 4, tá? Então, considerando esse diâmetro de 0,45 ao quadrado vezes o π sobre 4, dá 0,159, ok? Se você quiser fazer a continha, pode conferir aí. Então, eu encontrei essa força de pressão no eixo X, 79,102 kN, né? Positivo, hein? Se liga, ó, o quilo é representado pelo 10 a terceira. Positivo. Ou seja, como eu adotei positivo para lá, né? Tanto é que o FP1 que eu adotei para lá, eu coloquei ele com um sinal positivo, então eu estou admitindo que a minha força resultante da pressão no eixo X é para lá, ok? Positivo, eu estou admitindo que é para lá. Vamos agora para o Y. Eu estou considerando que as forças que forem para cima serão as positivas. Qual dos dois eu adotei para cima, pessoal? O FP3. Então, eu não tenho na direção Y componente do FP1, FP1 é 0, né? Eu vou pular para o FP3, tá? Do FP3, que eu adotei ele como se fosse para cima é positivo. Aí a força da pressão é quem? É a pressão vezes a área, né? Então, é pressão vezes a área, ok? Positivo. E a força de pressão do FP2, como eu adotei ele para baixo, ele seria negativo. Notem que ao resolver essa soma, onde um termo é positivo e o outro é negativo, o valor deu negativo. Negativo é para onde? Para baixo, ou seja, quem é maior? Esse. Professor, e se eu tivesse adotado o FP2 para cima e o FP3 para baixo? Ia dar, do mesmo jeito, a resposta negativa, porque ia inverter esses dois sinais. Tá? Ou seja, a resposta ia dar um FP para baixo, do mesmo jeito. Então, a força resultante aqui, pessoal, ela é para baixo. A força da pressão nesse cara é maior do que nesse. Tá? A pressão nesse cara é maior do que nesse. Ok? Bom, então esse FPY aí ele é negativo, ele é para baixo. Ok? Então vamos lá. Já tenho aí, portanto, o FPX e o FPY. Né? Eu tenho que fazer a resultante entre o FPX e o FPY. Tá? Então, antes de fazer isso, eu vou deixar isso para o final, eu vou agora calcular as forças do momento. Né? Lembrando que a força do momento é isso aqui. Tá? Que na verdade é ρAV, né? ρAV vezes V2 menos V1, conforme eu já tinha colocado nos slides. Tá? Isso aqui ó, é ρAV, né? ρAV vezes V final menos V inicial. Então, mesma coisa, faço as forças de momento na direção X, depois na direção Y. Vamos para X que é mais simples, né? Então a força de momento na direção X é a componente da força de momento 1 na direção X, mais a componente da força de momento 2 na direção X,
mais o momento 3 na direção x. Só que na direção x eu não tenho nenhuma força do 2 nem do 3. Então aqui é 0, aqui é 0. E, então a minha força é ρAV, né? Lembrando que AV é quem? AV é Q. Então é ρQ, né? ρQ vezes quem? V2 menos V1. Que é quem? ΔV. Certo? Você tem que respeitar o sentido dos V's, tá? Por quê? Porque uma das coisas que as pessoas erram quando tratam com quantidade de movimento, com momento linear, é que esse ΔV aí, pessoal, ele é vetorial. Esse ΔV ele é vetorial. Então, nem sempre ΔV é uma soma algébrica. V2, 10, menos V1, 4, fica 6. Não. Tá? Pode ser que eu tenha uma velocidade inicial nessa direção e uma velocidade final nessa. Então, você vai ter que fazer o ΔV vetorial, vai ter que fazer aí o vetor resultante desses dois. Vai ter que usar um método vetorial para achar o vetor resultante desses dois. Então, tem que ter atenção, tem que ter cuidado com isso daí. Tá? Mas, nesse caso, é bem fácil. Por quê? Vou explicar para vocês. Rho, 1000, tá? Massa específica da água. Na verdade é 280, a gente arredonda, 980, a gente arredonda para 1000. Q1, a vazão, que é 0,3 metro cúbico por segundo, né? Vamos só aqui, ó. Aqui, 0,3 metro cúbico por segundo. Aí quem é o ΔV? Vamos lá. Nós não estamos falando do 1, 1 é isso aqui, ó. O ΔV é o V final menos o V inicial. O V inicial, nesse trecho, é o V bem aqui. Que é quem? Que é 1,88. E o V final é o V bem aqui, ó. Quando a água chega aqui, ela faz o quê? Para. Ela para. Na direção horizontal, ela para. Ele deixa de ter escoamento, ela deixa de ter velocidade na direção vertical. E essa velocidade vai se transformar em velocidades na direção vertical nos dois sentidos, né? Então, esse ΔV é o V final, que é o V bem aqui, nessa direção, 0. E o V inicial, 1,88. Por isso que aqui está 0 menos 1,88. Por isso que a força da quantidade de movimento aqui, do momento, não é momento angular, é momento linear, quantidade de movimento, é menos 0,564. Tá? Por isso que essa força aí é menos 0,564. Tá? Se não ficou claro isso aí, no Y vai ficar. Quem é a força resultante dos momentos na direção Y? É a força da componente do 1, do momento do 1 na direção Y, mais a força da componente do momento do 2 na direção Y, mais a força da componente do momento do 3 na direção Y. De cara já 0, 1. Ó. Por quê? Porque eu não tenho na direção Y nada do 1. Agora vamos para o 2, respeitando isso daqui, ó, positivo para a direita e no caso do Y, positivo para cima. Então eu tenho aqui ó, o V2 e o V3. Né? Então olha só. Quem é o do 2? É o Rho, que é 1000, vezes o Q, que é 0,15, está aqui ó, 0,15, vezes V2 menos V final menos V inicial. Vamos colocar assim, né? Não vamos chamar de V2 não, para não confundir com V1 e com V3. V final menos V inicial, nesse trecho aqui, pessoal, ó. Então, no início, nesse escoamento daqui para cá, a velocidade da água era 0, ela estava parada, ela vai começar a ganhar velocidade. Quando ela chega aqui, ela vai ter essa velocidade que é 2,12. Então, é a velocidade final. E para cima é positivo, né? V2 não é para cima? Para cima não é positivo, então é mais 2,12 menos a inicial. Quem é a inicial? 0. Então aqui ficou 2,12 menos 0. Vamos para esse que é para baixo, né? Vamos lá. Rho, aí o Rho já tinha colocado em evidência aqui, ó, o Rho, 1000 vezes, aí ó a chave abrindo aqui, tá? Então o Rho já tinha colocado. Q3, aí tá aqui, ó, 0,15, que é esse cara aqui, ó, tá? Aí vezes, quem é o V final aqui? O V final é o V bem aqui, que é esse V3, que é para baixo é negativo, e vale 4,77. Então o V final é menos 4,77, ok? Aí, menos o V inicial, presta atenção. A água aqui, nesse trecho daqui para cá, a velocidade inicial era quanto? 0, porque a água não tinha escoamento
logo quando começou? O escoamento ela vai passar a ter. É zero. Ok? Muito cuidado com essas coisas, pessoal. Muito cuidado com essas coisas. Por isso que aqui ficou menos 4,77 menos zero. Porque o V final é menos 4,77. Então, ficou aqui, ó. Trouxe o 0,15 que está em evidência também para fora. Aí dentro ficou somente 2,12 menos 4,77. Né? O que vai, como esse cara é maior, vai repercutir no número negativo. Então, a força do momento na direção Y é negativa. Tá? Vamos para o próximo slide. E aí, o que é que eu tenho? Eu vou pegar a força resultante, tá? Na direção X e na direção Y. Olha só, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando logo a força, eu não estou, vou explicar. Eu não estou pegando a resultante da força do momento. Poderia, mas não foi o que eu optei por fazer, ia dar o mesmo resultado. E nem estou pegando a resultante da força da pressão. Eu poderia pegar esse 79, desenhar para lá, esse menos 20 desenhar para baixo e achar uma resultante. Depois, poderia pegar esse menos 0,564 na direção X, desenhar para cá, porque na direção X negativa é para cá, e desenhar esse Y aqui na direção negativa para baixo, e achar a resultante. Aí seria uma resultante para lá e uma para cá. E achar a resultante dessas duas resultantes. Não foi assim que eu fiz. Eu estou primeiro sendo mais espertinho, mais fácil, e achando logo a resultante na direção X. Somando quem? A força da pressão na direção X com a força do momento na direção X. A mesma coisa eu vou fazer com o Y. Somar a força de pressão na direção Y com a força do momento na direção Y, que é o que eu fiz aqui. Então, força na direção X, força na direção Y. Aí, por que menos? Esse menos aqui é só para indicar que eu estou falando da reação. Mas então, faz o seguinte, para fixar, para entender melhor, esquece esse menos por enquanto. Só soma. Só soma. O 79,52, que era positivo mesmo, com o 0,564, que era negativo. Isso daqui vai dar um valor positivo. Aí, como eu estou querendo positivo, é para lá. Como eu estou querendo a reação é para cá. Ó. Por isso que eu já botei, ó, reação, para ficar claro. Que é para cá, ó, força de reação na direção X, ó, tá para a esquerda. Por quê? Porque deu negativo, entendeu? Então, esse negativo é só para indicar que eu estou, a partir das ações, porque isso aqui são ações, calculando quem? O negativo dele, ou seja, a reação é isso. Ok? Então, esse negativo é porque eu estou indicando a força de reação. Não me interessa a força que a água faz no tubo, que são essas. Me interessa a força que o bloco vai ter que fazer para reagir a essa ação, que é no sentido contrário. Por isso esse menos, ok? E o mesmo raciocínio aqui, ó. Tá? Então, ações, quem são as ações? Deu menos 0,4 no Y para baixo e menos 20,25 para baixo também. Então, as ações deram menos 20,65 para baixo. A reação é para onde? É para cima. Para cima é o que? É positivo. Por isso que eu boto esse sinal de menos. Então, o que é que eu tenho? Ó, eu tenho o meu FRY para cima, o meu FRX para baixo. Aí, um cálculozinho simples de Física 1 lá, da primeira semana de aula da faculdade, você acha essa resultantezinha aqui e o ângulo que ela faz. Tá? Então, simples. Força resultante é a raiz de FRX ao quadrado, mas FRY ao quadrado, morreu Maria Preá. Acha essa força resultante, 81,6 kN. E acha o ângulo que ela faz. Para quê? Para você localizar, para você locar o seu bloco de ancoragem direitinho, resistindo a essa força. Tá? Então você vai locar, se essa força é para cá, você vai locar o seu bloco de ancoragem que vai resistir uma força para lá. Tá? Outra coisa. Então o que é que eu quero que vocês façam na questão 3? Olha a questão 3, ó. Calcule o volume do bloco de ancoragem em concreto capaz de resistir à força resultante obtida na questão anterior. A essa força resultante aqui, 81 e pouco. O terreno é areia argilosa. Eu juntei os dados da primeira, ó. Areia argilosa, despreza MA, MT e MS. Aí dei o G, o Rho. Aí, ó, sabendo, eu estou facilitando a vida, ó. Sabendo tratar-se de um bloco prismático, né? Então você vai ter 3 dimensões, A, B e C, ou largura, comprimento e altura, pode chamar assim também, L, P e H. E que a adutora está apoiada, ou seja, não tem elevação, está apoiada no solo, no terreno, determine as dimensões do bloco. Tá? Então essa questãozinha, eu quero, ficou a parte mais fácil para vocês. Eu quero que vocês façam essa questãozinha aí
e no encontro virtual a gente discute, ok? Tá bom? Então, essa questão aí morreu. A parte de proteção contra corrosão está em branco, porque realmente eu optei por não fazer, tá? Eu até me programei, quis inserir isso daí, mas ia realmente dar um volume de slide muito grande. Para você ter ideia, quando eu fiz a minha graduação, eu paguei uma cadeira optativa só falando de proteção contra corrosão, tá? A grosso modo, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter não só para proteção de corrosão de adutora metálica, mas também, por exemplo, para ferragem ferragem de pilar, de viga, de laje, tá? Quem trabalha muito com recuperação de estrutura, que vê uma ferragem corroída, né? Que vê o pilar descascando até o ponto de chegar na ferragem, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar algum dispositivo que vai atrair a corrosão para ele, que vai ser mais corroído, estou falando numa linguagem bem simples, do que a ferragem. A gente vai chamar esses dispositivozinhos aí de anodo de sacrifício, tá? Então o anodo de sacrifício, o dimensionamento da adutora, tá? Com relação à corrosão, é feito todo ao longo da adutora com alguns anodos de sacrifício, e aí tem alguns dispositivozinhos mais, tá? Mas tem também um projeto de proteção contra a corrosão. É importante mencionar isso aí para vocês, tá? Com alguns anodos de sacrifício, que vão ser feitos de... Veja, a adutora é ferro, né? Por exemplo, ferro fundido. Então eu vou ter que usar alguns metais, como zinco, tá? Por exemplo, que tem uma tendência a corroer mais do que a tendência que o ferro tem. Então o grande lance é esse, é você utilizar-se de anodos de sacrifício e de alguns dispositivos que vão proteger, se corroendo, né? Proteger a estrutura metálica lá, que no caso é a tubulação, né? A estrutura que eu digo, o material metálico, vamos colocar dessa forma, de se corroer, tá? Então é mais ou menos nessa ideia, e aí eu, quando estava na graduação, paguei uma disciplina inteira, um semestre inteiro para falar de corrosão. Não tem como eu falar aqui em 2 slides, então eu optei por não colocar. E finalmente, a parte de proteção contra transientes hidráulicos foi que eu fiz. Eu printei aqui alguns dos slides lá do capítulo 8 de elevatória, parte 1, que é o próximo vídeo, tá? E eu tenho aqui vários slides que colocam dispositivos de proteção contra transientes hidráulicos. Então eu optei por colocar esse material, porque é mais adequado eu colocar lá quando a gente for ver elevatórios, ok? Então, pessoal, a partir desse slide aqui a gente encerra nossa aula. Desejo a vocês bons estudos. Fizemos aí, são 8 partes, mas na verdade nós fizemos 9 vídeos, porque a primeira parte a gente dividiu em 2 vídeos, teoria e exercício, né? Da parte de adutora. Nós vamos ter outros 6 para a parte de elevatório. É um assunto fascinante. Essa segunda prova é uma prova fascinante, muito boa. Gosto demais desse assunto, tá? Então vamos para frente, a gente se encontra no encontro virtual no próximo vídeo. Para quem não é meu aluno, deixa aí no joinha, curtir, né? Não sou youtuber não, mas deixa aí. E qualquer pergunta, qualquer comentário, contato que você queira fazer comigo, deixa o comentário que a gente busca o contato, tá? E aos meus queridos alunos, a gente se encontra no nosso encontro virtual para tirar qualquer dúvida. Então, deixo para vocês uma despedida extremamente honrosa e respeitosa, que é o nosso ilustre Salva-Bona. Para quem não é aluno, eu acho que muitos alunos eu não expliquei, porque eu deixo para explicar no último dia o que é o Salva-Bona, tá? Para quem não é meu aluno, assistir os últimos vídeos da disciplina vai entender o que é. Então, forte abraço